Aleluia. Boa noite a todos. Que a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor seja com todos. Amém? Amém. Bendito seja o nome de Jesus. É com alegria estar aqui mais uma vez com os irmãos, revendo alguns, né? Encontramos às vezes na rua, no mercado, no comércio, outros encontramos aqui dentro da igreja. É muito bom, eu estou feliz de estar aqui. O Senhor nos proporcionou essa semana estarmos recebendo esta jovem adoradora que está conosco um pouco mais de uma semana. Ela veio tirar a habilitação aqui no Fabriciano. Veio com a mãe precisou voltar e disse: cuide da minha filha. Eu falei: pode deixar que vamos cuidar dela aqui, vamos estar orando e vamos estar fazendo como para a nossa filha. Amém? Amém. E aprove o Senhor estarmos aqui e quero compartilhar com vocês uma palavra do que o Senhor tem ministrado poderosamente nos nossos corações. Nós, como família, como filhos de Deus, também sempre estamos sendo ministrados. Obrigado, Pai. Quero compartilhar algo fresco. Quantos aqui estão sedentos por mais de Deus? Amém. Amém? Isso é um bom sinal. É a sede, é a fome. E, como sempre tenho falado, não é de ninguém, não é do homem. Deus utiliza seres humanos porque Ele criou com esse propósito. Se Deus não quisesse usar os seres humanos, não tinha dado o poder da fala, amém? E como nos deu esse poder, e muitos de nós estamos ainda aprendendo a falar bem, a se comunicar bem, e Deus nos utiliza pela sua graça e sua misericórdia. Mas eu quero já utilizar um tema, um título, deixa eu ver os horários para a gente ordenar aqui. Eu quero utilizar um título, um tema, que eu tenho certeza que vai abençoar poderosamente a sua vida. Repita comigo: a graça de Deus é forte. Mais uma vez, a graça de Deus é forte. Como vocês gostam sempre do 3, né? No final tem o 3 vezes vitória. Vamos de novo. A graça de Deus é forte. Amém. Por que eu falo isso? Porque em todo momento nós percebemos que a Bíblia é clara quando ela diz, né, que o pecado mata. Amém? Deus criou o homem, lhe deu instruções, lhe entregou a mulher, lhe entregou um lugar para ele governar. A Bíblia diz que Deus disse que o homem tivesse domínio, governo e julgasse a terra onde ele estava. E nada tirava o homem daquela posição. Nada pôde tirar o homem que Deus criou, que Deus encheu do seu espírito, que Deus lhe deu sabedoria. Nada. O homem ali estava como um governante absoluto sobre a terra. Acima dele só Deus. A sua Bíblia está assim também, amém? Segundo os estudiosos do Antigo Testamento, diz que Adão tinha uma glória tão grande, que chegava a ser confundido com o próprio Deus aqui na terra. Porque a criação não sabia quem era Deus. E quando via Adão falando com tanta sabedoria, cheio do poder, porque não tinha pecado algum, amém? Tanto é que Adão teve a capacidade de dar nome aos animais, e os animais nunca questionaram, né, papai? Ou seja, governante absoluto. Deus disse: governe sobre todas as coisas, domine sobre todas as criaturas. E esse é o desenho, o projeto de Deus para a humanidade. Deus criou o homem na terra para que o homem aprendesse sobre domínio, governo
representá-lo. É igual quando nós entendemos um pouco sobre as estruturas de governo. Nós sempre temos aí um reino, um império, um governo sobre um lugar, e eles buscam, todo governo busca estabelecer uma extensão desse reino em outro território, e aí chamamos de embaixada, chamamos de algo que represente esse governo em outro território. Então Deus governa no céu e sempre governou no céu. Deus estabeleceu o homem na terra como uma extensão do seu governo, do seu reino. O homem perdeu esse governo. O homem perdeu esse domínio. O homem saiu da posição que Deus lhe deu. Foi porque ele quis? Claro que não. Quem é que vai sair de onde Deus lhe colocou porque quer? Tem que ser muito bobo. Mas algo passou com o homem. Algo passou com o homem e a Bíblia diz que ele foi enganado. A mulher foi enganada e o homem compactuou com esse engano e comeram do fruto que Deus disse que não deviam comer. E aí entrou o pecado na humanidade. E com o pecado, tudo que é de ruim, tudo que não presta, inclusive a morte, entrou no mundo. Eu não sei você, mas eu não gosto nem de ouvir falar de morte. Quando eu começo a falar esses assuntos, eu saio de pé. Não quero saber disso agora. Quero falar de vida. Quero falar do que levanta. Quero falar do que anima. Amém. Tem gente que consegue parar o seu ouvido e dar a sua atenção 2, 3 horas para um jornal só falando de problema, de ruína, só falando de crise. Eu não sei se você é masoquista, eu não sou. Meditando na palavra, consultando a Deus, porque eu tenho certeza que no final desse tempo eu vou estar mais edificado, amém? Amém. Então entrou o pecado no mundo, com o pecado veio a morte, e a morte e o pecado tem poder. A gente não pode dizer que não tem poder, tem, é uma realidade. O pecado mata. Quantas pessoas já morreram por causa do pecado? Seja a nível de morte espiritual ou até física. Com o pecado não se brinca, amém? Amém. Satanás não brinca de ser Satanás, ser adversário. Eu tenho ouvido nas redes sociais aí, sempre tem essa geração que se empresta ao diabo e fica criando conteúdo para fazer o mal à sociedade. Eu vi uma entrevista, uma reportagem falando uma mãe aflita porque o seu filho de 11 para 12 anos tinha tido parada cardíaca porque estava no desafio do TikTok de ficar cheirando produto químico e aerosol dentro de casa. O diabo sempre vai tentar matar, roubar, destruir. O pecado tem poder. O pecado fez com que o homem que Deus criou e amava, não só criou, Deus tinha um amor profundo por Adão. O separou de Deus. Lhe tirou da presença. Lhe roubou a glória que Deus lhe havia dado. Eu estou trazendo esse fundamento não é para te amedrontar, mas para falar de uma realidade. O pecado tem poder. Não brinque com o pecado. Muitas pessoas pegam trecho do que eu vou falar agora
tem um evangelho aí que fala sobre isso, a graça de Deus, que quase que dá uma licença para você pecar. Você pode fazer o que você quiser, que Deus te ama de qualquer jeito. Não é assim. O pecado mata. A graça, ele vem para tirar você dessa morte. Para tirar você dessa influência. Amém? Amém. Então, se o pecado tem poder, muito mais tem poder a graça de Deus. Amém. Glória a Jesus. Posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus. Vou repetir, Aleluia. se o pecado tem poder, muito mais tem poder a graça de Deus. Glória A a Bíblia Deus. diz que onde o pecado abundou, super abundou a graça de Deus. Toda vida que você vê o pecado, toda vida que você se deparar com a morte, olhe para a graça de Deus. A graça de Deus é que tem poder para te levantar. Aleluia. É que tem poder para te dar dias e anos a mais. Chegou certo dia um profeta na casa do rei Ezequias. E o profeta disse: Rei, ordena a tua casa que você vai morrer. E o rei ficou profundamente triste, falou: não, Deus, tem misericórdia. Foi para o canto, começou a chorar, começou a se humilhar na presença do Senhor. Lembra do que eu fiz nessas horas? Todo mundo começa a falar: Pai, lembra quantos cultos eu fui lá na congregação Monte Sião? E começa a usar, tudo que você tem para poder tentar reverter essa realidade. E o Senhor logo mandou o profeta de novo dizer: ó, o Senhor está dizendo que vai te dar 15 anos a mais. Porque o pecado habitou, veio a morte. Mas a graça é muito maior. Aleluia, Jesus. A graça que Glória te a Deus. perdoa, que te restaura, que te levanta, que te cura. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É sobre ela que eu vou falar aqui hoje. Mas para colocar um fundamento, abra comigo no livro de João, Evangelho, capítulo 1. Evangelho de João. Versículos 12 e 13. Amém? Amém. Que diz assim: a todos os que o receberam e aos que creem em seu nome, lhes deu poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, senão de Deus. Todos que receberam a Deus, o Evangelho, todos que receberam a Jesus Cristo e creem no seu nome, receberam o poder. Que poder seria esse? Porque a Bíblia diz que por um homem veio a morte. Mas também por um homem veio a vida e a salvação. Aqui está clara a Escritura quando diz que todos os que o receberam, e eu vou falar mais profundo, não se trata de receber. Jesus não está sendo anunciado em uma feira, dizendo assim: quem quer Jesus? Quem quer? Não é assim. Essa palavra receber
está relacionado com ser marcado por Deus. Ou seja, você recebeu, Ele enviou para você aquilo que não tinha dentro de você. Mas Deus enviou para o seu coração, para o seu espírito, a palavra de vida. Amém. Todos o que receberam. Imagina um pregador, evangelista, ou uma pessoa do louvor, ou uma pessoa que está conversando e falando de Jesus, e essa palavra saiu da boca dessa pessoa e penetrou no seu coração. Você recebeu Jesus. E às vezes você nem sabe. Esse receber é ser marcado. Deus marca. Você já viu como entre o pessoal que cria gado, como é que ele marca os seus gados? Põe lá aquele ferro lá quente e marca. Moda é crua, hein? Mas uma palavra bem afiada, quando ela penetra. Amém? Aleluia. Às vezes ela dói, essa palavra também. Ela dói porque quer tirar de nós tudo aquilo que faz mal, mas traz vida. Então, todos que receberam e creem no seu nome, aqui é o nome de Jesus, o que seria no hebreu Yeshua, significa salvação. Todos aqueles que creem que no nome de Jesus tem salvação, recebem esse poder, essa potestade de serem feitos filhos de Deus. Que poder se trata aqui? Essa palavra poder, né, traduzindo de uma forma simples, é receber um direito legal. Receber o poder, no grego exousia, o poder, um título de propriedade, um direito. Também exousia significa governo, domínio, tudo aquilo que Adão havia perdido, que Deus lhe havia dado. Em Jesus, nós podemos recuperar. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Antes de Jesus, estávamos julgados pela morte. Era a morte que vinha buscar cada um de nós quando decidia vir buscar. Os crentes não morrem, Deus vem lhe recolher. Amém? Glória a Deus. Quantas experiências aí temos de pessoas que viram os anjos do Senhor vindo buscar um servo de Deus. Glória a Deus. É verdade. Ah, pastor, mas às vezes está no hospital, pode estar onde for, onde Deus decidir. Não é a morte que vem buscar. Porque a morte não tem poder sobre os filhos de Deus. Amém? Por quê? Porque a graça já alcançou, já deteve esse poder da morte e revelou um poder muito mais forte. Somos filhos. Se somos filhos, temos governo, domínio, autoridade, força. Essa palavra no grego é exousia, poder. A igreja de Cristo, ela tem que saber o poder que ela tem, que lhe foi dado, não porque ela merece, mas é por causa do cabeça que ela tem. Glória a Deus. Aleluia. Nós temos uma cabeça, Cristo. Amém. Glória a Deus. Nós somos o seu corpo. A igreja não está sem poder porque ela está caminhando separada de Cristo. Ela está caminhando talvez na força do seu braço, na confiança da sua teologia, confiando em tantas coisas que às vezes nós criamos para nos envaidecer. O Evangelho de Cristo, ele não é meritocracia. Isso dói. Quando você chega para Deus e diz: Deus, olha o tanto que eu fiz. Deus diz: que bom que você fez isso. Melhor do que está fazendo coisa errada. Mas aí você vê alguém do seu lado que não fez nada e Deus entrega tudo abundantemente naquela pessoa. E você pensa que isso é injustiça. Deus, como que eu fiz tanto? A síndrome do filho maior.
Aquele que estava com o filho pródigo na casa. Quantos lembram? Amém. Eu estou aqui dando duro. Eu estou aqui trabalhando. Eu estou aqui te servindo. E esse outro aí desperdiçou tudo, vai embora. E quando volta é recebido com honra. Onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Amém. Aleluia. Somente uma força maior do que a morte, do que o pecado pode vencer. A graça tinha que ser muito mais forte, muito mais poderosa para nos livrar da morte, para nos livrar dos juízos de Deus. Então recebemos esse exousia, esse título, esse poder. Nosso nome foi escrito no livro da vida. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E se seu nome está lá, já não tem mais nada de morte na sua vida. As suas finanças não irão mais morrer. A sua saúde não vai mais morrer. Os seus relacionamentos não irão mais morrer. Aleluia. A sua fé não vai mais morrer. Glória a Deus. Agora não confunda com ser provado, com ser processado. Todos nós podemos enfermar em algum momento, mas a enfermidade não vai matar, não vai prevalecer. Todos nós podemos ter algum momento de crise financeira, mas nós não vamos quebrar. Porque nós temos um provedor que nos levanta, Glória a que nos Deus. prospera. Glória a Deus. Todos nós podemos ter crise em relacionamentos, mas nós não vamos ficar debaixo dessa crise. Porque Cristo nos fez para habitar em família e para ser próspero. Aleluia. Glória a Deus. Recebemos poder, exousia, domínio, governo, força. No hebraico seria essa palavra cor. Em Deuteronômio 8, essa palavra é utilizada por K-O-A-J. Quando o Senhor diz, lembrem-se, não se orgulhem, lembrem-se que eu é que vos dou força para enriquecer, para prosperar. Aleluia. Quando o Senhor estava dizendo para a geração que ia entrar na terra prometida, que passou 40 anos no deserto, na total dependência, o Senhor disse, agora vocês vão saber o que é prosperidade. Agora vocês vão saber o que é crescimento. Mas não se orgulhem. Lembrem-se que eu é que vos dei força, Amém. poder, Aleluia. governo, domínio. Glória a Deus. Amém? Isso tudo é por graça. Infeliz é aquele que se orgulha do que faz, do que tem. Não é que a gente não entenda bem, não é que a gente não tenha que ter orgulho. Mas se orgulhar de achar que foi a sua própria força. Isso é um engano muito grande. Devemos devolver a Deus a glória que Ele nos deu. Amém. Aleluia. Deus te deu glória? Devolve. Fica para você não. Não comete esse erro não. Porque o primeiro que cometeu foi expulso lá do Éden. Porque ele começou a achar que ele era Deus. Talvez Adão caiu nesse erro. Começou a confiar na sua própria sabedoria, descuidou da mulher e entrou a serpente. Devemos sempre confiar na graça, porque a graça tem poder. A graça de Deus é que nos tira de toda e qualquer prisão, de todo e qualquer confronto que a gente não consegue por si mesmo. A graça de Deus ela tem que ser estudada. O que é a graça de Deus? Nós estamos estudando esses meses indo a fundo em palavras simples como a graça. Toda vida que a Bíblia fala de graça está falando do amor de Deus. Sempre associe a graça ao amor.
Vamos lá no texto de João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único Filho, para que todo aquele que nele cresça não morra, mas tenha vida eterna. Amém. Aleluia, Jesus. A graça é o amor de Deus revelado. Quando queremos conhecer sobre a graça de Deus, temos que conhecer o amor de Deus. O amor de Deus, ele é infinito. Por isso aqui o autor do Evangelho diz de tal maneira. Não descreveu, não definiu. Em algumas traduções diz o amor inesgotável de Deus, transbordante de Deus, fez com que ele entregasse o seu Filho. Acima da nossa lógica, acima da nossa definição, acima da nossa teologia. Você sabe que, às vezes, os teólogos, nós gostamos de estudar um pouquinho e queremos definir algumas coisas para o nosso entendimento. Mas, de alguma forma, isso limita Deus nas nossas expressões. Então, a forma mais sábia é fazer como fez esses homens de Deus, de tal maneira. Eu não posso definir. Se você olhar para a sua vida, se você olhar para a sua história, talvez haverão momentos na sua vida que você vai pensar que você não merecia o amor de Deus. E quando o Senhor quer tratar conosco, às vezes nos leva para um deserto. Esse deserto é os nossos começos. Quando nós começamos a nos apegar a Deus. Conhecê-lo, ter tempo para ele, porque aí já os amigos já não tinham, já foram embora, já não tinham muito dinheiro para ficar gastando à toa, então já ficava mais em casa, quieto. Esse tempo de deserto, se a gente observar, é o tempo que Deus mais revela o seu amor, é a sua graça. Quando a gente pensa que não tem, quando a gente pensa que não pode, quando a gente pensa que a nossa vida não vai durar muito tempo. Então somos alvos dessa graça, que tem o objetivo de nos colocar de pé, de nos fazer caminhar. Amém. Eu quero que você hoje, nesta noite, você saia daqui com o entendimento que você recebeu esse poder. Glória a Deus. Talvez você diga, mas eu já nasci na igreja. Às vezes eu luto com esse pensamento. Eu nunca vi a Bíblia dizer que eu já nasci crente. Nunca vi. E alguns dos nossos irmãos em Cristo começam a criar esse padrão, já nasci crente. A minha família era cristã. Eu não tive essa pessoa não, porque eu tenho esse entendimento muito claro. Não nasci num lar evangélico, cristão, que tinha a palavra. Caminhei no pecado. Fiz coisas horríveis. Tentei me destruir várias vezes. E tive o privilégio de ser alcançado por Deus. De receber a Jesus. Aleluia. Ser marcado pela palavra. Glória a Deus. E eu não entendo muitas vezes quando algumas pessoas dizem, eu já nasci num lar cristão, já todo domingo eu ia para a igreja. Eu já nasci quase com pão e a ceia ceiando também. Ou seja, não que a pessoa precise errar na vida para poder vir para Jesus, mas a moral disso é que todos nós precisamos ter um encontro. Amém. Não podemos caminhar na sombra da fé do outro. Não podemos caminhar debaixo da religião, das experiências do outro. Nós não podemos ter esse costume de dizer, os meus pais são crentes, então eu tenho a fé dos meus pais. Não. Você tem a fé primeiro, se você buscar pelo encontro com Jesus na palavra. Se você não busca, você não vai ter experiência própria.
E você vai ter a fé que Deus quiser te dar, a medida de fé que Deus quiser que você tenha. Isso é um dom. Para que você cumpra o propósito pelo qual Ele te chamou. Amém. Então, todos nós precisamos ter uma experiência de sermos comprados por Deus, Aleluia. resgatados por Deus. Glória a Deus. Talvez uma pessoa que nasceu numa cristã, mas estava lá, cheio de rejeição, cheio de tristeza. Tem gente assim, que não tem problema nenhum e diz que tem um monte de problema dentro dela. E a gente olha para a vida dela, qual o problema que você tem? Mas cada um sabe dos seus problemas, a gente não pode julgar e diminuir o problema do outro. Mas aos nossos olhos, às vezes, não é problema. Mas todos têm que ter um encontro com o Salvador. Amém. Porque foi para isso que ele veio. A Bíblia diz que ele veio para os que são santinhos, foi? Não. Foi para pecadores. E se você não, em algum momento da sua vida, você não se vê um pecador, não é que você vai sempre ser um pecador. Mas para você ter um encontro com Jesus, com esse poder abundante da graça, em algum momento você tem que reconhecer que você é pecador, que você necessita de Jesus, que você precisa dessa graça, que você não consegue dar conta dos seus problemas sozinho. Ele vai te dar esse poder, você nunca mais vai estar andando sozinho. Aleluia. Porque muitas pessoas dizem, eu sou filho de Deus. Por quê? Porque Deus criou todo mundo. Não. Uma coisa é ser criatura, outra coisa é ser filho. Não é a mesma coisa. Filho tem que ter um título de propriedade, um documento. Tem que ter uma declaração que conste a filiação, é filho. E esse documento acontece quando você confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém. Romanos 10:10 diz que com o coração se crê, mas com a boca se confessa para a salvação. Aleluia. Se você nunca confessou publicamente que Jesus é o Senhor, o Salvador, aquele que pode transferir esta graça, esse poder de redenção, de resgate. Se você não fizer isso, possa ser que você não vai experimentar. Amém? Amém. Porque não se trata de você vir até a reunião, ao encontro da igreja. É muito bom estar aqui, significa que você está mais perto. Mas a Bíblia diz que ele está à porta, batendo. Se você abrir, ele diz que ele vai entrar e ele vai cear com você. Amém. Isso fala de fazer um pacto. Isso fala de fazer uma aliança. Jesus, você foi criado pela palavra de Deus. Mas ele quer mais do que isso. Ele quer que você faça um pacto com ele. Um pacto com a sua palavra, com a sua justiça, com a sua verdade. Aleluia. Para que a morte e o pecado percam força total sobre a sua vida. Glória a Deus. Satanás jamais vai conseguir destruir a sua vida, da sua família, dos seus filhos, como fez nos seus antepassados. Porque Deus decidiu te visitar, te marcar com a sua palavra. Glória a Deus. Aleluia. Tem um texto que é muito lido no livro de Êxodo, quando vai falar de maldição hereditária, diz que eu sou o Deus que visita os pais, a maldade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração. E durante o tempo eu preguei essa teologia também, dizendo que Deus estava dizendo que a maldição ia ser passada de pai para filho.
até eu ser alinhado na minha teologia, porque quantos crentes e os pregadores também aprendem, amém? E são alinhados na sua teologia. E o Senhor me disse, não é que a maldição vai passar, não. O texto é muito claro quando diz, eu visito. Visitar significa que Deus vai marcando as gerações, para que essas gerações mudem a história de pecado, de fracasso, de derrota, que os seus antepassados viveram. A palavra descendência, no nosso contexto, é muito mal utilizada. Os meus descendentes. Porque descendente, na palavra, significa aquele que vai descendo. Só que os nossos filhos prosperarão. Amém. Aleluia. Crescerão. Aleluia. Conhecerão muito mais o Senhor do que nós. Profetizarão muito mais do que nós. Terão uma unção muito maior do que a nossa. Esse é o entendimento correto. Aleluia. Se a gente fica falando que a nossa geração está caindo, a gente está falhando. Dá vergonha quando as pessoas dizem essa geração de hoje já não tem mais nada com Jesus. Quem é o culpado? Quem é o culpado? A maioria dos jovens hoje já não quer mais Jesus, você sabe por quê? Porque a igreja entendeu durante algum tempo que ela é que ia santificar os seus filhos. Ela é que tinha a responsabilidade de convencer os seus filhos do pecado, do juízo e da justiça. E de alguma forma o sistema legalista entrou, deixamos de apresentar que Deus corrige, mas também Deus ama. Que Deus mostra o caminho, mas Ele vai contigo. Nenhum dos nossos filhos passarão um caminho de disciplina sozinho. É errado. Quando um pai, um líder quer corrigir o outro, diz, faça isso, mas eu não faço. Não, vamos fazer junto. Para você conhecer. Então Ele nos deu o poder. Esse poder se chama graça, amor. O mundo clama por Deus e não sabe se Deus lhe escuta. Jesus, quando orava, disse, Pai, te dou graças, porque eu sei que sempre me ouves. Uma pessoa que tem o poder de filho, sabe que tem direito. Não fica mendigando, não. Ô Pai, me ouve, por favor. Se tu estás aí, no celular, na televisão, olha para mim. Um filho que sabe o poder que tem, não mendiga. Jeremias 33:3 diz, clama a mim, responder-te-ei, porque quando o filho clama, ele tem resposta. Jesus, quando estava orando, ensinando os seus discípulos sobre a oração, disse, quando vocês quiserem falar com o papai, não precisa ir lá no templo, não precisa fazer sacrifício, só entra no teu quarto, no teu aposento e fecha a porta, para que você tenha silêncio, paz, e fala com ele, porque ele vai te responder. Amém. Aleluia. Aquele que tem o poder de filho, ele tem confiança que o seu pai lhe ouve, que o seu pai lhe ajuda. Estamos chegando num tempo, essa mensagem eu dou para toda a igreja e para todos que estão nos ouvindo aí também. O Senhor tem falado no meu coração que nós estamos chegando num tempo em que o mundo entrará em crises. Não crise, crises. Várias. Em vários setores. O que significa isso, pastor?
a maior transferência de autoridade, de governo que já vivemos sobre a terra. Deus está tirando aqueles que estão ocupando indevidamente o governo, indevidamente a posição de autoridade, indevidamente a posição de influência, para colocar os seus filhos. Porque a minha Bíblia diz, Romanos 8,14, que toda a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Aleluia, Jesus. 8,19. Deus está fazendo uma transferência, tirando aqueles que não são filhos, e às vezes usam o nome de Deus. A maioria dos que querem se passar por filho de Deus estão usando o nome de Deus, mas não é filho. Não tem filiação com Deus. O pastor fala para mim isso. Vou deixar aqui só um panorama para mim cumprir o horário prometido. João 3. A Bíblia fala de um homem chamado Nicodemos. Quando que já ouviu falar de Nicodemos? Amém. Um homem exemplar. A Bíblia não fala mal contra Nicodemos. Mas era um homem religioso, estava no sistema religioso. Apesar de Nicodemos não ser o nome dele, há um livro de Flávio José, Guerra dos Judeus, que fala quem era essa figura chamada Nicodemos. Nicodemos ben Gurion, um dos 3 homens mais ricos de Israel, se não o mais rico, da época de Jesus. Um que compunha a mesa dos 70 anciãos, dos sábios, do Sanedrim. Uma pessoa altamente na sociedade reconhecida. Por isso o título de Nicodemos, não é nome, é título. Nicodemos significa um vencedor entre o povo. Alguém que sobressai entre o povo. Alguém que está acima, muito acima da média. Nicodemos fazia parte dos fariseus, era um príncipe. Não era só um fariseu, era o príncipe dos fariseus. Mas necessitava nascer de novo. Necessitava conhecer a Jesus, o Evangelho, o Reino. Necessitava de uma experiência com a graça de Deus. Mas pastor, ele fazia tanta... Há estudos que falam do Nicodemo, dizendo que ele era conhecido como um homem que fazia milagres, mas ele não fazia milagres, era o dinheiro dele que fazia milagres. Quando havia crise de alimento em Israel, ele comprava alimento de carretas, deixava para o pessoal comer. Quando faltava água, porque os povos vizinhos sitiavam a passagem ali das águas, ele mandava buscar água, comprar água e dava para o povo. Era um homem que fazia essas obras. Só que apesar de fazer boas obras, ele ainda não conhecia a graça de Deus. Você pode fazer boas obras. Você pode ser rico entre a sociedade. Mas ainda não conhecia Jesus. Não conhecia a graça de Deus. E esse mesmo Nicodemos foi ter com Jesus de noite. E aí, muitas vezes até eu mesmo preguei dizendo, ele foi porque ele não queria ser visto por Jesus. Faz sentido, né? Falei uma classe com os mestres que nos ensinam e dizendo, não, isso não é assim. Porque os mestres à noite davam classes privadas, só para quem era renomado. Durante o dia pregavam publicamente, evangelismo. À noite, só classes com gente escolhida. E Nicodemos foi ter com ele de noite. Ele chamou o mestre, Rabi,
Porque eu sei que tu és vida de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais, marcar as pessoas como você tem marcado. Então Jesus disse: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Imagina a cabeça de uma pessoa que é um dos mais ricos, se não mais rico da sociedade, faz caridades, ajuda o povo, mas não se sentia completo, queria pertencer ao que Jesus pertencia, queria ter essa proximidade com Deus. Jesus disse: para você viver o que eu estou vivendo, o único caminho é esse, é você nascer de novo. Glória a Deus. Como assim nascer de novo? Porventura poderei voltar ao ventre da minha mãe e voltar a nascer? Ele de forma inteligente entendeu, para nascer tem que ter um ventre. Só que essa palavra ventre aí é uma metáfora, não é literal. Ventre significa lugar de formação. Porque naquela época em Israel, havia duas escolas rabínicas muito conhecidas. Talvez você já tenha ouvido falar, a escola de Shammai e a escola de Hillel. Shammai era extremamente rigoroso, legalista. Enquanto que Hillel era uma escola bem mais flexível. Uma era chamada de escola do legalismo, da letra, e outra a escola da graça. Amém? Então, os fariseus, porque eles eram pessoas altamente orgulhosas, cheias de si, eles não queriam a graça, queriam a lei. Para ter os méritos. E Jesus fala: Nicodemo, você quer nascer de novo? Você tem que sair desse legalismo que você vive. E você tem que entrar na graça. Glória a Deus. Para você entender o que é o amor de Deus. Para que você possa ser marcado por esse amor. Então Jesus fala, quando ele fala Deus amou o mundo de tal maneira, você acha que ele falou para quem? Vê o contexto aí do capítulo 3. Está conversando com Nicodemos. Nicodemos, Deus amou o mundo de tal maneira. Você se acha amado por Deus, Nicodemos? Você faz boas obras? Mas Deus amou o mundo. Foi só você não. Mas para você conhecer esse amor. Porque uma coisa é você ser amado, outra coisa é você amar. Deus amou, mas muitos não se sentem amados. Não tem umas crises hoje em dia, as pessoas têm pai, têm mãe e falam assim: eu sinto uma certa rejeição do meu pai. Eu sinto que os meus pais não me amam. Simplesmente porque não sabem usar a linguagem correta do amor. Às vezes pensa que amar é dar presente. Às vezes pensa que amar é ficar falando 24 horas amar. E o pai tem outra linguagem de amor. Amém? Amém. Então, para entender acerca da graça, tem que conhecer o amor de Deus. Tem que nascer de novo. Tem que sair da escola legalista, semelhante à escola de Shammai, escola da letra. Hillel era conhecido como a escola do Espírito, a escola da restauração. Shammai, a escola da condenação. Hillel é a escola da restauração. Jesus é muito superior a Hillel, mas Hillel tinha essa linha. Amém? Amém. De olhar para um pecador e dizer: olha, Deus vai te perdoar. Deus vai restaurar a sua vida. Deus quer te levantar. Porque o propósito dessa escola era a restauração, enquanto que a outra era a condenação. A outra, quando chegava, vamos supor, né? Contextualizando. Olha, tem gente pecador aqui. Claro que tem. Um enfoque da escola era condenar. Era julgar as pessoas. E a outra era restaurar. Para finalizar, fique de pé. Vamos fazer uma breve oração.
Vamos fazer uma breve oração. E se alguém quiser pôr um fundo musical também, nesse momento, fique à vontade. Mas eu sinto que hoje Jesus falou a corações. Talvez é a primeira vez que você veio a uma reunião como essa, a uma igreja. Não se assuste. Hoje foi light. Mas talvez você já foi em outras. Está um pouco afastado. Eu quero te dizer que o Senhor te chama para renovar esse compromisso. Não da parte de Deus. Deus não quer o seu compromisso. A gente aqui é infiel. Deus permanece fiel. Mas para que o diabo não siga te acusando, dá um passo de fé. Confessa publicamente. Recebe hoje esse poder, esta graça. Não importa o que você fez. Não importa. Não importa o que você faz. O importante é que você receba este amor, esta graça que tem poder para te transformar. Há 20 anos atrás, você estaria vendo outra pessoa aqui em cima. E até os dias de hoje eu não saí do altar e nem só pregando, não. Eles falam, Senhor, renova a minha aliança. Amém. Podem vir. Como é seu nome? Natan, nome de profeta. Aleluia. Amém. Fica à vontade. Tenham liberdade. Aqui não, vocês não vão ser entrevistados, não. Amém? Eu só quero. Se eu pudesse, eu sei que o Senhor, eu estou expressando o coração de Deus. Se eu pudesse dizer, Pai, tudo, mas tudo que tu depositaste em mim, transfere para o Natan. Transfere, Pai. Que o Natan alcance muito mais. Que o Natan prospere muito mais. Pai, que o Senhor levante o Natan como um profeta na sua geração. Oh, Pai, mostra que Tu és o mesmo nessa cidade, Coronel Fabriciano. Não aceitamos essa nossa nova geração, Papai, buscar influenciadores do mundo. Porque Tu nos fizeste uma igreja cheia de poder, cheia de autoridade, de governo. E nós profetizamos que essa geração Te conhecerá, tal como o Senhor é, em nome de Jesus. Amém, Natan? Eu posso até ter visto Natan em algum outro momento. Mas o que eu estou falando aqui para ele hoje, eu tenho certeza que se cumprirá. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Pelo jeito o Natan já é amado e querido. O Evangelho de Deus, o Evangelho do Reino é poder de Deus. É loucura para o mundo, mas para nós é poder. O mundo fala, o que o Natan, o jovem, tem para poder ir lá? Só vai lá na igreja quem já foi isso, já foi aquilo, já não sei o que, está cheio de problema. No final da vida que é Jesus. Somos burros, né, pastor? Esperamos a vida inteira, mas no final que era Jesus. Se eu soubesse que Jesus era bom, tinha que ter no começo. Igual como o Natan. Conheci Jesus de pequeno, por influência da minha avó, mas não tive compromisso com ele. Aos 23 anos, aceitei Jesus. De verdade. Natan está com quantos? 15 anos. 13 anos. 13 anos é a idade que Israel se faz o bar mitzvah. Glória a Deus. E
o filho sai da condição de filho e começa a se tornar um homem, assumir compromisso e responsabilidade. Amém? Mas vão assumir compromisso e responsabilidade com a graça de Deus também. Ninguém vai te julgar se você errar. Quantas vezes eu já errei? Se você cair, quantas vezes eu já caí? E Jesus me levantou e vai te levantar. Tá bom? Não deixe ninguém te dizer que você não pode melhorar de vida. Você vai melhorar de vida. E eu sei disso porque Jesus já entregou a vida dele para você ter uma melhor vida. O poder que foi entregue a você hoje, o inferno todo tremendo. Na sua casa, eu não sei o que é que passa na sua casa, Natan. No meio da sua família, talvez estão vivendo uma guerra lá. E você vem aqui buscar um pouco de paz. Eu te digo como profeta do Senhor, você está levando essa paz hoje. Quando você pisar na sua casa, o inferno vai abalar. Sua família vai começar a experimentar uma presença, uma glória que eles não conheciam. Jesus está indo para sua casa através de você. Não tenha medo de orar. Não tenha medo de declarar a palavra. O Senhor vai te ensinar. Como um pai ensina o seu filho, Ele vai te ensinar como você vencer cada batalha. E Ele não vai te deixar, não vai soltar a tua mão. Ele estará contigo assim todos os dias. Você nunca mais vai dizer, eu estou andando sozinho. O Senhor estará contigo todos os dias. O Senhor te diz, as tuas batalhas são as minhas batalhas. Amém? Pastora, entrego aqui o microfone. Que Jesus abençoe a todos. Os irmãos, foi um prazer estar com vocês. E o meu desejo, tenho certeza que da minha esposa também, é que Jesus continue crescendo e prosperando na sua vida.